tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina, de Matemática. Nós estamos hoje na aula 14. Vamos lá? Hoje o nosso assunto é comparação de fração. Vamos dar uma recapitulada? Então, nós vimos os tipos de fração na aula passada, fração própria, imprópria, mista, aparente, equivalente. Aprendemos a classificar, aprendemos um pouquinho sobre equivalência e hoje nós vamos aprender a comparar fração, quem é maior, quem é menor. Infelizmente, nós temos isso no nosso dia a dia, comparação, não é? A gente acaba comparando se alguém é mais alto, mais baixo. Então, olhando uma fração, a gente consegue discernir quem é maior, quem é menor. Veja comigo, olha só, nós temos uma condição quando os numeradores são iguais. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem menor denominador. Olha aqui comigo. Eu tenho os numeradores iguais. Qual que é a maior? É a que tiver o menor número no denominador. Então, entre 1/4 e 1/5, a maior fração é 1/4. A maior. Eu tenho aqui 2/3 e 2/7. Eu quero saber quem que é maior. De novo, se os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, entre 2/3 e 2/7, 2/3 é a maior fração. Essa condição é para quando os numeradores forem iguais, ok? Vamos para outra condição. Quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que representar o maior numerador, a que tiver maior número no numerador. Veja aqui comigo, eu tenho 2/7 e 5/7. Os dois denominadores são iguais. Então, quem é a maior fração é o 5, porque o número 5 é maior que o 2. Então, 5/7 é a maior fração. Outro exemplo, 5/8 e 3/8. Os denominadores são iguais. Quem é maior é o número que estiver maior no numerador, no numerador, que é o 5. Então, entre 5/8 e 3/8, a maior fração é 5/8. Esses dois aqui são os mais fáceis de você verificar, quando os numeradores são iguais ou quando os denominadores são iguais. Mas vai acontecer, turminha, uma outra situação, quando os numeradores e os denominadores são diferentes. Aí nós vamos ter que fazer uma outra coisa. Olha o exemplo aqui, 2/3 e 3/4. Os numeradores não são iguais e os denominadores também. Vamos aqui comigo, o que eu vou fazer para descobrir isso? Para que eu descubra quem é maior e menor, eu preciso colocar os denominadores iguais. Através de quê? Através de frações equivalentes. Se eu tenho aqui o 3 e o 4, na tabuada do 3 e na tabuada do 4, tem um número em comum? Sim, nós temos o qual? O 12. Não tem o 12 na tabuada do 3 e o 12 na tabuada do 4? Então, eu vou ter que transformar aqui onde está o 3, ficar em 12. Para ficar em 12, que número que eu vou ter que multiplicar? Vou ter que multiplicar o 3 por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Se eu multiplico o denominador por 4, o numerador também tem que ser por 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu transformei 2/3 em 8/12, que é uma fração equivalente a ele, ok? Vou tentar fazer com outra fração. Aqui também tem que ficar 12. Então, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Se eu multipliquei o denominador por 3, o numerador também tem que ser por 3. 3 vezes 3, 9. Eu também transformei 3/4 em 9/12, que é uma fração equivalente. Olha só, agora eu tenho
as duas frações com os denominadores iguais. Aí eu recorro à regrinha, que quando os dois denominadores são iguais, a maior fração é que tiver o número maior em onde? No numerador. Quem é o número maior? O 8 ou o 9? O 9. Então, entre 8 dozeavos e 9 dozeavos, a maior fração é 9 dozeavos. Que representa quem, turminha? 9 dozeavos, 3 quartos. Então, entre 2 terços e 3 quartos, a maior fração é 3 quartos. Ok, turminha? Então, toda vez que os denominadores forem diferentes, eu tenho que fazer fração equivalente. Na aula passada, nós vimos muito sobre fração equivalente. Nós vimos eu multiplicando, eu dividindo, que é simplificação. Quando o professor pede para você fala assim, simplifica a fração, quer dizer divide a fração. Simplifica, é divide, transformar ela em um númerozinho menor, tá? É para que eu encontre a fração maior ou menor, porque eu estou trabalhando com comparação de quê? De fração. Eu elaborei para vocês agora uns exercícios para a gente trabalhar equivalência. Vamos de novo? Na aula passada vimos um pouquinho. Eu tenho aqui um meio e quero uma fração equivalente a um meio. Lembra? Se eu multiplico o numerador por um número, o denominador também tem que ser pelo mesmo número. Eu vou usar um número diferente, tá? Eu vou multiplicar por 7. 7 vezes 1, 7. Se eu multipliquei o numerador por 7, o denominador também tem que ser por 7. 2 vezes 7, 14. Então, a fração equivalente a um meio é 7 quatorzeavos. É assim que eu faço fração equivalente, turma. Professora, mas eu resolvi multiplicar por um outro número. Eu quis multiplicar por 10. Não tem problema. Se você multiplicasse por 10, você encontraria 10 vinteavos, que também seria uma fração equivalente. Depende do número que você escolher multiplicar. Eu tenho aqui 7 sextos. Outro exemplo. Que número que eu multiplico agora? Vamos por 2? Não tem problema. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 6, 12. Encontrei, então, 14 dozeavos, que é uma fração equivalente de 7 sextos. Outro exemplo, 10 sextos. Eu posso simplificar, professora? Posso. Se eu simplifico, eu também vou encontrar uma fração equivalente. Eu vou simplificar aqui por 2. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Eu encontrei 5 terços. 5 terços também é uma fração equivalente de 10 sextos. Viu? Aqui eu simplifiquei. Professora, mas se eu quisesse multiplicar, eu poderia? Pode. Se você quisesse ter multiplicado por 2, 10 vezes 2, 20. 2 vezes 6, 12. Você encontraria outra fração. Ao invés de eu ter diminuído, você teria aumentado ela um pouquinho, porém, você também utilizou a equivalência. É isso que eu quero que você entenda. Se eu multiplico ou se eu simplifico, eu vou encontrar uma fração equivalente, tá bom, turma? E o último exemplo aqui, 1/5. Vamos multiplicar por 6? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho 6 trintaavos, que é uma fração equivalente a 1/5. Ok, turma? Eu acho que em relação à equivalência, tá bem tranquilo, eu acho que vocês conseguem encontrar. Tem um exercíciozinho no bloco de vocês que ele pede para que você encontre o valor correspondente para preencher esse quadrinho aqui. Às vezes você não pode, no seu bloco, não pode estar muito nítido, mas o importante é que você encontre o número que falta para que essa fração seja equivalente. Veja comigo, se aqui tem esse número e aqui também, então fica mais fácil de eu descobrir que número que eu multiplico por 7 para dar 21. Qual, turma? 3.
3 vezes 7, 21. Se a regrinha é a mesma, se o numerador se o denominador eu multiplico por um número, o numerador também vai ser por esse mesmo número. 3 vezes 7, 21. Então, se aqui é 3, aqui também vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Eu encontrei o número que faltava, que ele quer a fração equivalente. Então, 3 sétimos tem a fração equivalente de 9, 21 avos. Ok, turma? Então, vamos para um problema aqui envolvendo fração de quantidades. Joaquim comprou 20 laranjas e ele quer distribuir para os seus amigos, Adriano, Guilherme e Angelina. Vamos descobrir com quantas laranjas cada um deles ficou? Vamos lá. Se eu tenho 20 laranjas e o Adriano recebeu 1/5, vou fazer 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá quanto, turma? 4. 4 vezes 1, 4. Então, Adriano ficou com quantas laranjas? 4 laranjas. Guilherme ficou com 1/4 das laranjas. De novo, 20. 20 dividido por 4 é quanto, turma? 5. 5 vezes 1, 5. Guilherme ficou com quantas laranjas? 5 laranjas. A Angelina ficou com 2 décimos. 20 laranjas e Angelina, 2 décimos. 20 dividido por 10, turma. 2. 2 vezes 2, turma. 4. Então, a Angelina ficou com 4 laranjas. Esse conteúdo, turminha, é fração de quantidades que a gente utilizou, eu retomando a nossa primeira aulinha lá atrás, falando sobre fração, ok? Com tudo isso que nós vimos, nós já vimos aqui todo o conteúdo de hoje. Vamos dar uma revisão? Olha, nós aprendemos comparar fração. Quando os numeradores são iguais, eu vou olhar a fração que tiver menor denominador. Ó, menor denominador. Se eu tenho denominadores iguais, para eu descobrir a maior fração, eu vou olhar o numerador. Quando os denominadores são iguais, eu olho o maior numerador. Nós vimos também que quando as frações tiverem numeradores e denominadores diferentes, eu tenho que fazer o quê, turminha? Eu tenho que fazer equivalência. Foi o que nós vimos aqui. Para descobrir quem é a maior fração, eu tenho que colocar os denominadores iguais, turminha. Então, hoje, nós vimos todos esse conteúdo. Esse conteúdo requer que você veja mais vezes, que você faça com cautela todas as atividades, reveja seus cálculos, estude tabuada. Tem alguns pais que têm me dito que vocês não estão tendo tempo para estudar tabuada. Gente, 5 minutinhos, rapidinho, todo dia, rapidinho, não demore a estudar a tabuada de multiplicar. Se você estudar todo dia um pouquinho, rapidamente você vai aprender na ponta da língua a tabuada de multiplicar, tá bom, turminha? Mande fotos de vocês estudando, é tão bom saber notícias de vocês. Mande foto, mande você resolvendo atividades. Tira você mesmo foto no seu celular e mande para os seus grupos, que vai chegar até mim essas fotos. E eu fico tão feliz de ver você interagindo, isso é tão bom para mim. Então hoje nós vimos aqui frações equivalentes, revisamos, vimos o valor que faltava, vimos fração de quantidades. Ok, turma? No mais, eu deixo aqui meu abraço, faça as atividades na plataforma Homeschool e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!